Nos dias atuais, é muito comum se falar na busca incansável pela felicidade. Há diversos exemplos de pessoas postando vídeos nas redes sociais tentando te ensinar como alcançar a felicidade neste mundo, muitas das vezes ostentando uma falsa felicidade que não vivem, sempre sorridentes e alegres, mediante fotos perfeitas em locais paradisíacos. Falam em realizações de sonhos, te ensinam que ser feliz é ter uma vida material abundante, recursos financeiros ilimitados e um relacionamento amoroso perfeito. Enfim, te vendem sonhos que nada mais servem do que alimentar seus egos. E há um grave erro nesses ensinamentos todos. A maioria destes gurus te ensinam a seguir os desígnios dos seus corações no alcance dessas realizações em detrimento da lógica. E eu digo que isso está errado. O mundo segue a lógica do inimigo, que é demoníaca e contrária às leis espirituais. Mas eu digo que tudo no reino de Deus é oposto às leis naturais deste mundo. Então, sendo assim, quando te falarem para seguir seu coração, ou quando você sentir que assim deve agir, você, na verdade, deve fazer uso da razão. E quando te falarem para ser racional, aí sim você deve usar o seu coração. Parece contraditório, mas na busca por esse entendimento, a Bíblia oferece exemplos valiosos sobre a natureza enganosa do coração e a importância de usar a razão para tomar decisões sábias. Veja o que Salomão ensina em Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E veja o exemplo de Jesus em Mateus, capítulo 9, versículos 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Citando apenas um exemplo rotineiro, é muito comum, principalmente nas cidades grandes, haver legiões de pedintes da rua, suplicando por esmolas, para poderem ao menos ter o que comer naquele dia. A lógica mundana tentará te induzir a não ajudá-los, afinal, eles poderiam usar estes recursos para adquirirem substâncias ilícitas, ou mesmo fazerem dessa prática um hábito, o que as impediria de sair daquela condição. A maioria dos corações endurece diante de situações do tipo. Mas eu digo que você deve ajudar, independente do que a pessoa fará com aquele recurso. Ou afinal você acredita mesmo que alguém, verdadeiramente, gosta de viver desta forma? Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 25, versículos 35 ao 40. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: Digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Indo em contrapartida disso, muitas pessoas, e por que não dizer a maioria, influenciados por ensinamentos errados, acabam se entregando às paixões deste mundo, permitindo-se envolver em relacionamentos tóxicos e sem futuro, que na maioria das vezes trazem mais dor do que bem-estar, e geram sentimentos negativos que te afastam do Senhor. De fato, as paixões do mundo muitas vezes influenciam as escolhas erradas, levando as pessoas a tomar decisões que podem ter consequências extremamente prejudiciais. Ao examinarmos exemplos bíblicos, podemos aprender valiosas lições sobre como ter discernimento nas relações. Em Juízes 16, temos o exemplo de Sansão, um homem que andava segundo os desígnios de Deus, mas que, encantado por Dalila, permitiu que a sua paixão por ela o levassem a tomar decisões que o conduziram à ruína. E por que não citarmos o exemplo do rei Davi, considerado o maior rei que Israel já teve? A passagem bíblica que descreve o episódio de Davi é encontrada em 2 Samuel, capítulo 11, na qual o rei Davi toma a esposa de um de seus soldados para si. O nome do soldado era Urias, e sua esposa era Batseba. Davi viu Batseba tomando banho no terraço, ficou desejoso por ela e posteriormente acabou cometendo adultério no processo. Davi então deu ordens para que Urias, marido de Batseba e um dos seus soldados, fosse colocado em uma posição de batalha perigosa, onde acabou sendo morto. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa.
A história continua em 2 Samuel, capítulo 12, onde o profeta Natã confronta Davi sobre seu pecado, resultando em consequências drásticas para Davi e sua família. Toda essa explanação pode ser estendida para todos os aspectos da sua vida. Emoções desenfreadas muitas vezes obscurecem o discernimento racional, da mesma forma que a razão por si só endurecem o coração do homem. Quantas não são as vezes em que, tomados pela ira ou qualquer outro sentimento negativo, não tomamos decisões impulsivas? Decisões estas dos quais nos arrependemos posteriormente. Seja no abandono de um trabalho, seja na dissolução de um casamento, seja numa compra equivocada que te conduzirá ao endividamento. Sendo assim, como achar o desejável equilíbrio entre razão e a emoção? Primeiramente consultando a Deus, orando incansavelmente, e sempre buscando a sua direção antes de tomar quaisquer decisões. Mergulhe na sua palavra, e faça aquilo que as Escrituras te ensinam, independente daquilo que o seu coração queira falar ou o mundo tenha a dizer. Se estiver com raiva, se acalme. Se estiver apaixonado, tenha cautela. Se tiver medo, busque coragem. Não deixe jamais o seu coração obscurecer a sua razão e te levar a tomar decisões erradas. Pois a razão permite uma avaliação mais clara das situações, da mesma forma que a razão por si só endurece o coração. Dito isto, concluo: quando o mundo mandar você usar o seu coração para tomar uma decisão, use a sua inteligência. E quando o mundo mandar você usar a razão, haja com o coração. Busque a sabedoria de Deus e não a desse mundo. Esse é o caminho para a verdadeira felicidade. Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Embora as emoções sejam uma parte vital da experiência humana, a Bíblia nos lembra da natureza enganosa do coração. A busca pela sabedoria envolve a aplicação da razão em momentos cruciais. Ao equilibrar razão e emoção, podemos tomar decisões mais informadas e alinhadas com princípios sábios. A história nos ensina que, nos tempos em que Jesus esteve entre nós, havia uma forte inimizade entre judeus e samaritanos, com acusações mútuas de heresia e impureza religiosa. A região da Samaria, que era habitada pelos samaritanos, estava situada entre a Judeia, no sul, e a Galileia, no norte. Os samaritanos eram um grupo étnico-religioso que divergia dos judeus em termos de práticas religiosas e interpretação das Escrituras. Os judeus evitavam a Samaria em suas viagens, contornando-a quando possível. Sendo assim, Jesus utilizou-se dessa inimizade para ensinar uma valiosa lição para os seus discípulos e todos os judeus que com eles ali estavam. Ensinamento este contido em Lucas, capítulo 10, versículos do 30 ao 37.